A matéria é 7 dispensações e as 7 festas de Israel. Usaremos este mapa que fala do plano de Deus, ou plano divino, através dos séculos. Material, Bíblia, apostila e o mapa. Só vamos usar isso. E vamos estudar aquilo que Deus planejou, executou e revelou. Nós temos aqui neste mapa gravuras, textos, desenhos, retas, que são tiradas da Bíblia. Não temos nada de novo aqui, apenas colocado numa sequência, numa ordem, para nos auxiliar no nosso conhecimento. Mas nós temos aqui o que Deus planejou, executou e não escondeu de ninguém, revelou. Tudo isso está na Bíblia desde o princípio. Nada de atual, nada de recente. Pode ser atual e recente para alguém, mas tudo isso está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na nossa velha Bíblia, que é a nova e poderosa Palavra de Deus. Neste plano de Deus, nesta execução deste plano, nesta revelação, nós vamos estudar aqui onde eu estou iluminando, nesta reta, as coisas que já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão na Terra. Então, esta esfera é a Terra e seus estágios que ela já passou, as dispensações que já aconteceram. Estamos vivendo hoje aqui. Daqui para trás tudo é passado, faz parte da história. Daqui para frente tudo é futuro, ainda acontecerá. Aqui onde eu estou sinalizando para os irmãos com a mão, é as coisas que acontecerão na Terra, aqui na superfície da Terra, onde nós estamos vivendo. Tudo isso que hoje já é passado, desde Adão até aqui, nós já estamos com 6.000 anos. A cronologia bíblica não é exata, é aproximada. Mas aproximadamente 6.000 anos já se passaram. E isso que hoje é história, quando a Bíblia falou sobre isso, isso ainda era futuro. A maior parte desses eventos que hoje fazem parte da história, quando você lê na Bíblia e vê a data em que eles foram registrados, eles ainda aconteceriam. Eles estavam no futuro dos profetas que profetizaram esses acontecimentos, que registraram essas profecias. O tempo passou, a Bíblia continua atual, a história, o plano de Deus continua sendo executado e revelado, e muito daquilo que era futuro, hoje já é o passado. E nós vamos ver, vamos nos situar, nos sintonizar exatamente dentro deste plano de Deus, o tempo em que vivemos. Então aqui, as coisas que acontecem, acontecerão e já aconteceram na terra. Daqui para baixo, onde estou iluminando, está escrito sepultura, em hebraico keber. Imagine aqui aquela porção de terra onde as pessoas são sepultadas. Dentro da terra nós temos Sheol ou Hades, ou o mundo invisível, a região dos mortos. Sheol no grego, Hades no hebraico, inferno no português. Mundo dos mortos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o paraíso ficava de um lado, Sheol, Hades ou inferno no português do outro, no meio o grande abismo, e dentro do grande abismo, no fundo, o poço do abismo. No final de todas as coisas, a Bíblia fala do inferno final, lago de fogo, chamado Geena. A palavra inferno não quer dizer o lago de fogo como seu destino eterno. Inferno quer dizer esquecimento, ou mundo dos mortos, local de sofrimento. Mas a Bíblia fala que o próprio inferno será lançado no Geena, no lago de fogo. É apenas um estado intermediário daqueles que serão condenados. Então nós estudaremos aqui, nessas gravuras, o mundo dos mortos. Dentro da terra. Aqui, superfície da terra, e aqui dentro da terra. Estudaremos também os ares. Aqui onde eu estou iluminando, nós temos aqui o rastro da serpente. Veja que ele começou aqui nessa dispensação chamada inocência e caminha durante toda a extensão do mapa até aqui. Aqui o rastro da serpente volta para a terra novamente. Porque Satanás, que já habitou no Éden, voltou a agir no Éden. Quando Deus criou o homem, ele passou a ocupar os ares, e ocupa os ares até hoje, ocupará até o dia quando a igreja for arrebatada,
então a trindade satânica ocupará novamente a sua posição na terra, no período chamado Grande Tribulação. Nós vamos ver tudo isso com detalhes. Apenas para dizer que nós estudaremos as coisas que acontecem nos ares. A Bíblia fala de pelo menos 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céu. Para efeito de estudo, vamos chamar de primeiro céu esse espaço que existe acima da nossa cabeça, onde voam os pássaros. Segundo céu, onde estão os astros. E terceiro céu, onde está a presença de Deus, que é o céu dos céus. Quando a Bíblia diz que nós temos que lutar contra as potestades, contra os demônios, nas regiões celestiais, não entenda que está dizendo lá no céu, na imediata presença de Deus. Está dizendo neste céu, no primeiro céu, nos ares, porque o inimigo que já ocupou essa posição de assistir diante de Deus foi expulso do céu à terra, morou na terra, mas na sua rebelião ele foi expulso da terra também, e ele passou a ocupar os ares, e vive a perambular pelos ares, ocupa o espaço aéreo que nós chamamos de primeiro céu. E estudaremos também nos últimos dias as coisas que acontecerão no céu, na imediata presença de Deus. Sacerdócio de Cristo, o tabernáculo celeste, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E por último, o grande juízo do trono branco. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Muito bem, agora todos conhecem o mapa que nós vamos usar como ilustração daquilo que vamos falar no plano de Deus. Amém, queridos? A criação. Abrindo a Bíblia no capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Olhem para mim aqui agora um pouquinho. Antes deste princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala de Deus no eterno passado, planejando o reino, planejando o século, criando as hostes angelicais. E também revela a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra Deus na Bíblia, ela aparece no plural, mas o verbo criou aparece no singular. Porque tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo atuaram na criação, mas o ato de criar foi único. Nós encontramos a Trindade trabalhando na criação desde o princípio, planejando no eterno passado. Aqui não existia ainda nem os anjos, nem a terra e nem o homem. Estamos lá entrando na revelação de Deus no eterno passado. Deus abrindo o seu coração e falando aquilo que ninguém saberia se ele não falasse. Que num passado eterno, onde ninguém pode sondar, ele planejou o reino, planejou o tempo, os séculos, criou as hostes angelicais, e tudo isso foi feito pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Depois deste eterno passado, quando Deus já havia criado e planejado o reino, o século, e criou todas as hostes, quer dizer exércitos prontos ou em marcha. As hostes angelicais, os exércitos de seres angelicais, espirituais, que assistem e servem a Deus. Então, começando a revelação para o homem, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. Perfeitas são as obras de suas mãos. Para que Deus criou? Diz o texto na apostila que Deus criou para ser habitado. Está em Isaías 14, 13 e 14, e nessas outras referências que está aqui no mapa. Não vou falar para ganharmos tempo. Mas nós temos aqui uma terra original, onde o sol não existe, a lua também não, o homem também não, e o mar também não. Uma outra terra. Alguns dizem a terra dos dinossauros, a terra dos minerais, que a ciência diz que tem milhões e milhões de anos, dos vegetais, que a ciência diz que tem milhões e milhões de anos. Pode ser. Deus é eterno, não podemos sondar essa eternidade de Deus quanto ao seu passado. E se eles descobrem e dizem que tem tantos milhões de anos,
A Bíblia não contradiz isso. A Bíblia fala que num princípio. Ninguém sabe, porque Deus não disse. Quando? Quem morava nessa terra? Seres angelicais. A Bíblia fala que um ser brilhante, querubim da guarda, que hoje nós o conhecemos como Satanás, quando ele ainda não era Satanás, quando ele era uma espécie de primeiro-ministro de Deus, assistia diante de Deus, abaixo da Trindade estava ele, Lúcifer, que significa o brilhante. Ele morava na terra, no Éden, tinha um Éden, antes de existir o homem. Tinha um Éden na terra, um jardim de Deus, e aqui havia um reino mineral, um reino vegetal, havia animais, havia vida, e havia os seres angelicais. E tudo funcionava perfeitamente, que o próprio Deus, nessa referência que nós acabamos de dar para você pode encontrar em Isaías 45, você vai encontrar o próprio Deus falando que ele assistia diante de Deus, que ele habitava no meio das pedras afogueadas, ou seja, a terra não precisava de sol, e nem de lua, e nem de brilho, porque ela tinha montanhas e mais montanhas. Esses montes que nós conhecemos hoje, que é de rocha ou de vegetação, a terra tinha de pedras preciosas, de esmeralda, do carbúnculo, do topázio, do berilo, do ônix, do jaspe, da safira, de ouro. Era uma terra riquíssima, brilhava por si só, tinha um brilho próprio. Se perguntássemos por que Deus criou? Para a sua glória, porque ele se relacionava com a sua criatura, e diz a Bíblia que Lúcifer assistia diante de Deus nos céus e habitava também na terra, no meio das pedras afogueadas, ou seja, brilhantes. Neste mundo habitado no princípio, Deus criou a terra não para ser um caos. Esta terra que nós conhecemos hoje não é a terra que Deus criou. Este corpo que nós habitamos hoje não é o corpo que Deus criou. E os anjos que existem perturbando a terra não são os anjos que Deus criou. Alguma coisa aconteceu com a criação. Nesta terra original, tudo vivia em perfeita ordem, até que a onisciência de Deus, disse o texto, viu no coração de Lúcifer a maldade, por causa da sua alta posição, por causa da sua formosura, por causa da sua autoridade. Nunca ninguém conseguiu tanto nos intentos de Deus como este ser. E quando ele, tão honrado, tão grande, reinava, assistia diante de Deus, comandava, ele disse no seu coração, os seus 5 eis que serei semelhante ao Altíssimo, eis que colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens, eis que me assentarei, eis. Quando ele pensou no seu coração, não chegou a falar, não chegou a executar, neste exato momento, Deus, na sua onisciência, detecta o pecado na sua vida, e ele foi expulso do céu. Jesus, 4 milênios depois, quando mandou os 70 pregar, mandou os 12 pregar o evangelho, depois mandou os 70, e quando eles voltaram contentes, falando para Jesus, olha, no teu nome os demônios nos sujeitam, Jesus se lembrou desse dia e falou, eu vi a Satanás ser lançado do céu à terra como um raio. Jesus se referiu ao momento em que ele foi deposto e a sua autoridade foi tirada da parte de Deus. Então Satanás foi deposto e tornou-se o chefe das potestades do ar, conforme Efésios 2:6, 11:12, João 12:31 e 14:30. Essas referências são claríssimas em falar, em fundamentar tudo isso que nós estamos falando até aqui. Ele não somente foi deposto, como também a sua habitação foi destruída. Gênesis 1 e 2. E a terra se tornou sem forma e vazia. Na maioria das traduções, e a terra era sem forma. Em algumas mais recentes, todos os estudiosos da Bíblia são unânimes em afirmar que alguma coisa aconteceu com essa terra perfeita que Deus criou para que ela ficasse sem vida. É a primeira e a maior, a mais terrível demonstração do juízo de Deus. Toda a vida desaparece, toda a beleza desaparece. Esta terra é submersa num caos profundo e se torna sem vida, sem forma e vazia. Algumas referências
apontam para o que aconteceu. Jeremias 4:23, Gênesis 1:2, Isaías 24:1. Deus, ao aplicar o seu juízo sobre aquela criatura infiel, ele não somente o depõe, o expulsa do céu, mas destrói completamente a sua habitação. Quanto tempo essa terra ficou nesse estado original? Não sabemos. Aqui pode se encaixar aquilo que a ciência chama, teoricamente, de eras geológicas. Porque tudo isso ainda é teoria. A Bíblia chama e avoca para Deus o poder da criação. Não diz como. A Bíblia não é como a ciência, que tem uma curiosidade investigatória. A Bíblia tem uma revelação para aqueles que creem. Conforme diz o texto que nós colocamos na apostila, pela fé entendemos que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Se pela fé entendemos, a fé não precisa de prova, ela crê. A fé crê em Deus, que diz que Deus criou. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou. Existem teorias cegas. Chamo de teorias cegas aquelas criadas simplesmente para exaltar os seus autores. Existem teorias que têm fundamento, uma possibilidade de um fundamento. Aquelas que dizem que forças em andamento deram origem à criação. Ou aquela que diz que uma explosão cósmica deu origem ao universo. A Bíblia não contradiz nenhuma e nem outra. Se foi uma explosão, foi Deus que deu a ordem. Se foi forças em movimento, foi Deus que colocou essas forças. Não importa como. Se teve a explosão ou se foi forças em andamento, isso não é relevante. A Bíblia fala que de uma forma ou de outra, Deus fez, Deus criou. Ele assume a responsabilidade da criação. Quanto tempo ela ficou assim, não sabemos. Quanto tempo ela ficou caótica, também não sabemos. Sabemos que durante este período que ela ficou aqui, este ser, querubim da guarda que era até então, passou a ser o inimigo de Deus e passou a ser chamado Satanás, Lúcifer, não mais o brilhante. Agora, habitando nas trevas, expulso do céu, proibido de morar na terra, porque Gênesis 1:2 diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra se tornou caótica, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, impedido de retornar ao céu, impedido de morar na terra, ele passou a ocupar os ares. Lá no livro de Jó você encontra Deus perguntando para ele, de onde você vem? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Em muitos outros lugares, nós encontramos a palavra falando que o inimigo, um demônio, quando ele sai de uma vida, ele anda por lugares áridos, pelos ares, procurando uma habitação. Não encontrando, ele retorna à antiga casa, para ver se encontra ela vazia. Passou a ocupar os ares, e o Espírito de Deus estava aqui sobre a face das águas. Depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo, nós encontramos Gênesis 1:3, Deus novamente reconstruindo a terra, que são os dias da criação. Aqui, nós encontramos Deus agora refazendo a terra, que Ele mesmo destruiu por causa do pecado daquele que habitava nela. Agora Deus começa a reconstruir a terra, e chega numa parte que todo mundo já conhece, a semana da recriação, conforme Êxodo 20:11. No primeiro dia, Deus cria a luz cósmica. No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, a terra seca e a vegetação. No quarto dia, a luz solar. No quinto dia, peixes e aves. No sexto dia, animais terrestres e o homem. E no sábado, diz que Deus cessou a sua obra, ele descansou. Alguns entendem que não são dias de 24 horas, acham que são períodos ou eras geológicas. Nós entendemos que eu entendo que é dia de 24 horas, porque a expressão tarde de manhã usada na recriação, ela tem a ver com o calendário solar. Foi o sol que deu a origem da expressão tarde e manhã. Sem o sol não tem tarde e nem manhã. Entendo também que são dias de 24 horas, porque
nesse dia, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, Deus cria a vegetação. E no quarto dia, ele cria a luz solar. Se fosse era geológica, que chega até 750 mil anos, como essa vegetação existiria sem a luz solar? Se nós sabemos que toda a vegetação precisa da luz do sol para existir. Por isso entendemos que foram períodos curtos do poder criador agindo novamente, Deus fazendo, ou melhor, refazendo, reconstruindo a terra que ele já havia construído, bela, perfeita e bonita, que ele mesmo destruiu por causa do pecado, que ainda estava no mundo angelical, e agora ele começa a reconstruir, e depois ele vai colocar um novo comandante na terra chamado Adão. Quem está me entendendo claramente, diga amém. Vamos fazer uma separação entre o que Deus criou e o que Deus fez. No livro de Gênesis, nós encontramos 3 lugares falando do que Deus criou. Criar quer dizer trazer à existência aquilo que não existe. Fazer é criar alguma coisa partindo daquilo que já existe. As 3 referências que fala que Deus, isso não está na apostila, mas preste atenção. As 3 referências que fala que Deus criou, a primeira é dos céus e da terra. Deus criou do nada. Ele criou um corpo celeste, ele criou um corpo terrestre e ele criou os vegetais. Nós encontramos uma vida nos céus, uma vida na terra e uma vida nos vegetais. Diferente da vida dos animais, diferente da vida do homem. Mas não tem como negar que há vida. O céu é um corpo, a terra é um corpo. Não é uma teoria, não é uma ficção. Não é um conto, é um local. É um corpo existente. Portanto, fala que Deus criou primeiro esta vida, céus e terra. Fala de os céus e da terra como um local. O céu é um local, assim como a terra é um local. Tem vida, ela tem fertilidade. Assim também no céu existe vida, a vida espiritual. Assim como também nos vegetais, a vida. Não é uma vida como a dos animais, que é outra coisa que Deus criou. Então, no primeiro versículo da Bíblia, Deus cria os céus e a terra. No versículo 21, ele cria os animais, criou também os animais. E ali diz grandes e pequenos, do mar e da terra, desde os enormes, que pode ser os dinossauros aqui no princípio. Fala que Deus criou. Tanto os do ar, como da terra, como do mar. Desde os que rastejam, até os grandes animais. Quando Deus chega a chamar alguma coisa de grande, é porque ela é grande. Eles existiram no princípio. Esses grandes e pequenos foram criados. Agora os animais, nós encontramos no céu, na terra e nos vegetais, a vida sem alma. Nos animais nós encontramos a vida com alma, porém sem espírito. Mas o animal tem alma. A Bíblia fala que eles foram feitos almas viventes. Ou seja, ele se entristece, ele se alegra, ele, por instinto, ele sente dor. Ele tem a sua alma. A sua alma não tem a imortalidade porque ele não tem o espírito. Por isso ela deixa de existir, porque ela vive em função do corpo. Mas é diferente o corpo do animal do que um corpo celeste, um corpo terrestre, ou um corpo vegetal. E no versículo 27 nós encontramos Deus criando o homem. Veja que interessante. Deus criou os céus e a terra porque não existiam, criar do nada. Deus criou os animais grandes e pequenos do mar, da terra e do ar porque eles não existiam. E não tinha vida ainda que combinava matéria com vida de alma. Foi a primeira vez que Deus criou. Deus consegue combinar a vida emotiva com a vida material e cria os animais. E no 27 ele cria o homem. E este agora é criado da terra, da água e de Deus. Ele tem a vida animal, ele tem a alma e ele tem o espírito, que é a parte de Deus. Por isso, somente no homem, Deus soprou nas suas narinas e ele recebe ali o sêmen ou a semente divina e ele se torna um ser eterno. O animal, como veio só da terra, ele volta para a terra e acaba. O homem, como ele não veio apenas da terra, ele tem uma parte que veio da matéria e tem uma parte que veio de Deus,
então ele não tem fins de dias. Uma vez nascendo e sendo consciente, ele vai viver eternamente, salvo ou perdido. Porque a sua vida veio de Deus, e Deus é eterno, Deus não morre. Crer nisso ou não crer nisso não muda nada. Todo ser humano que existe, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. O seu corpo veio do pó e para o pó ele vai voltar. O seu espírito que deu vida à sua alma veio de Deus e para Deus ele voltará. A Bíblia diz, diante dele, de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem não encontrá-lo como Salvador, encontrará ele como juiz. Mas todos diante dele se dobrarão. O que a igreja faz é se dobrar hoje em vida, voluntariamente, reconhecendo ele como Salvador, para não ter que se dobrar diante dele no juízo e ser lançado no lago de fogo. Assim, queridos, nós encontramos as três coisas que Deus criou: céus e terra, animais e o homem. E depois nós encontramos as coisas que Deus fez. Por exemplo, os mares foram feitos das nuvens existentes. Espessas nuvens deram origem aos mares. O sol, a Bíblia não diz que Deus criou o sol, fala que Deus fez. Ou seja, Deus fez eles aparecer, colocou eles próximo da terra, numa distância, dizendo que um era para iluminar o dia e o outro para clarear a noite. Nós encontramos Deus fazendo a mulher. Não criou a mulher, Deus fez uma mulher. Criou o homem e fez a mulher, porque ele pegou de uma matéria já existente. Já tinha um homem criado com espírito, alma e corpo, e dessa matéria existente, Deus agora faz a mulher. Eu acho lindo saber que a mulher foi feita do homem e para o homem. Ao mesmo tempo que o homem vem da mulher e para a mulher. Sabedoria de Deus. O homem existia e ele faz a mulher do homem e para o homem. E agora, para o homem existir a partir dali, ele vem da mulher e para a mulher. E assim Deus une um ao outro. Amém? Muito bem, acompanhe comigo na sua apostila. Depois da doutrina da criação, nós temos a terra original, o primeiro Éden. Tudo isso nós resumimos, porque não é o nosso assunto a criação. Eu acho muito importante nós fazermos um resumo daquilo que a gente estudou até aqui. Isso muda muita coisa no nosso conceito. Você que está ouvindo isso pela primeira vez, é bom nós entendermos o que está aqui nesta aplicação. Que Deus, primeiro, aplica juízo, sim. Quanta gente vivendo tranquilamente, falando, não, Deus é bom, Deus quer o coração, e no final de tudo eu vou me sair bem. Imagina que Deus vai me condenar. Tem tanta gente pior do que eu na terra. Sou honesto, pago as minhas contas. É um pensamento comum. É um pensamento de gente boa, de gente honesta. No entanto, quando você estuda a criação, nós chegamos logo à conclusão que nunca ninguém na terra vai ser tão bom como era este querubim ungido. Feito perfeito, formoso, assistia diante de Deus, assim com Deus, primeiro-ministro de Deus. Falta-nos palavra para descrever o seu poder, assistia. Quem que pode num instante estar diante de Deus e ao mesmo tempo morar na terra? Um poder de locomoção, como os anjos têm, uma sabedoria. No entanto, o dia que ele desobedeceu, o propósito para o qual ele foi criado, foi expulso da presença de Deus, foi expulso da sua posição que Deus o havia colocado e se tornou inimigo de Deus. Se tornou o diabo, o grande adversário. Na sua rebelião, diz a Bíblia, que uma terça parte dos anjos de Deus, que são incontáveis, milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades, o acompanharam e foram expulsos juntamente com ele, se tornaram os demônios que ocupam os lugares áridos, que ocupam este primeiro céu e vivem enganando a todos na terra, principalmente
principalmente aqueles que gostam de consultar os mortos. Coisa que Deus proibiu no meio do seu povo desde o princípio. Quando Deus escolheu um povo na terra, já estava nos primeiros mandamentos: não haverá no teu meio quem consulte os mortos. Por quê? Eles não podem ser consultados. Nós vamos ver que não há contato entre os mortos e os vivos. São demônios que se colocam como intermediários para enganar, principalmente aqueles que gostam de fazer isso. Um número incontável deles seguiu a Lúcifer na sua rebelião e agora ocupam os ares e vivem enganando. Queridos, é importante nós entendermos que Deus aplica juízo. Nunca ninguém será tão bom diante de Deus como era Lúcifer. É muito importante você entender também que todo o caos, toda a tragédia que existe na terra, que depois que a terra foi restaurada, novamente ela foi amaldiçoada por causa do pecado, de novo, agora do homem, dando origem a um novo juízo da parte de Deus que expulsa o homem do Éden e que traz maldição, e a terra passa a ter uma série de consequências. É importante saber isso para você nunca culpar Deus por aquilo que ele não fez. Na cabeça de muita gente boa, de muita gente entendida hoje, Deus é o culpado de quase tudo que existe de ruim. Desigualdade social, má distribuição de renda, diferenças raciais, culturais, porque um é bonito, o outro é feio, porque um é saudável, o outro é doente, porque a terra mata alguém por falta de água, alguém morre na terra pela seca, outros morrem na terra pela enchente. E num lugar é muito quente, no outro lugar é muito frio. E Deus acaba aparecendo na cabeça de muita gente como culpado, quando na verdade a terra que Deus criou é esta. Leia só um pouquinho sobre essa terra e fique encantado com Deus. Conforme diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem fala, sem idioma, eles falam. Eles mostram como que Deus só faz coisa boa. E todo tipo de tragédia, de tristeza, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que os seus olhos reprovam, tudo aquilo que seu coração não aceita, não tem a sua origem em Deus. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Deus não criou esta terra, Deus criou esta. E Deus recriou esta. Este ser angelical, por sua desobediência e por seu pecado, deu origem a esta. Este ser humano, que foi criado perfeito, sem pecado, por causa da sua desobediência e do seu pecado, deu origem a esta terra que nós vivemos e a este corpo em que nós habitamos. Portanto, se você está descontente com o seu corpo, se você está descontente com a vida social, se você está descontente com a criação, se você está descontente com um monte de coisas na sua vida, eu quero dizer que Deus também está mais descontente que você. Deus aguarda com ansiedade o dia em que Ele vai reconstruir a terra novamente com fogo, vai dar um novo corpo para os salvos. Deus também aguarda com ansiedade ou com expectativa, porque Deus não é ansioso. Deus aguarda com expectativa o dia em que Ele vai resolver o problema da humanidade. Agora, enquanto esse dia não chega, nós temos que aguardar, porque tudo foi planejado, está sendo executado e está sendo revelado. Só vai ficar fora da nova restauração de Deus, da nova vida e da eternidade, aqueles que não acreditarem em Deus. Mas Ele planejou, está executando, a história da humanidade está acontecendo, e é impressionante como ela se cumpre nos detalhes, nos mínimos detalhes. Detalhes pequenos, escritos há 4 milênios, 3 milênios atrás, se cumprem hoje. Como aquele de Jesus nascer na pequena Belém, como aquele de Maria, a Virgem, dar à luz, e tantos outros detalhes que foram escritos pela Bíblia, quando tudo isso ainda
era futuro. Era Deus executando e revelando o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Portanto, nunca culpe Deus por aquilo que Ele não fez. Entenda de uma vez por todas que Deus aplica juízo. E quem não encontrá-lo como Salvador, terá que encontrá-lo como juiz. Quando Ele disse para a mulher pecadora, ninguém te condenou, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Alguém conclui, era como Deus é bom. Sabe por que Ele disse isso? Porque Ele estava vivendo na sua humanidade como Salvador. E como Salvador, Ele salva. Ele não condena, Ele não julga, Ele só salva. Agora, como juiz, Ele não salva, Ele aplica juízo. Quem veio para salvar, quando Ele veio para salvar na humanidade, Salvador, não condenou ninguém. Prostitutas, pecadores, gente boa, gente ruim, todos que o procuraram, Ele ofereceu o céu e a salvação. Neste dia, Ele não será mais Salvador, Ele será juiz. Portanto, vamos entender que Deus não fez tudo o que existe de ruim, Ele também não concorda com nada disso, e no seu devido tempo, Ele colocará fim em tudo isso. Amém, queridos? Agora nós conhecemos o mapa, conhecemos o passado, chegamos no nosso tempo. Deus reconstruiu a terra e vamos entrar na primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. Antes, eu gostaria que você desse uma olhada na sua apostila. Nós temos aí a definição de dispensação. É um período em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da parte de Deus. Então, juntamente com as dispensações, verifica-se a presença das grandes alianças ou pacto entre Deus e os homens. Olhe para mim aqui um pouquinho agora. Nosso assunto é dispensações e festas. O que é dispensação? Temos aqui uma inocência, outra consciência, outra governo humano, outra patriarcal, outra lei, outra igreja ou graça e outra chamado milênio. Toda a revelação de Deus na Bíblia, dada à humanidade como um todo, se encontram em 7 dispensações. Deus planeja, executa, revela e termina o tempo do homem. A Bíblia fala de tempo de Deus, plenitude do tempo de Deus, cumprindo-se o tempo de Deus. É isso que nós vamos estudar. Então, dispensação é um período em que Deus se revela ao homem, cobra um comportamento dele quanto à revelação que ele mesmo deu, e no final da dispensação, se o homem atentou para a sua revelação e obedeceu, ele é salvo. Se ele ignorou e desobedeceu, sem misericórdia, ele é condenado. Em cada uma dessas, nós vamos encontrar Deus fazendo um novo pacto, tendo um início, uma revelação, e tendo um final. E sem se importar com a quantidade de pessoas que se salvam ou não, Deus executa juízo no final de cada uma delas. A revelação de Deus, ela vai sendo gradativa. Cada uma dessas dispensações, elas vão ficando mais abrangentes. Em consequência, os seus juízos ficam mais severos. Então, dispensação é um período em que Deus se revela e Ele cobra da humanidade que Ele está se revelando um comportamento em relação à sua revelação. As festas também 7, não quer dizer festa no sentido em que nós conhecemos, mas sim celebrações, memoriais. Tinha alegria, tinha música, tinha dança, mas são revelações de Deus, não mais ao mundo, mas ao seu povo, a igreja. Então a festa nós vamos estudar ela no seu sentido histórico, profético e pessoal. Cada uma dessas festas nós vamos entender por que Deus as deu como uma revelação específica para o seu povo. Amém, queridos? Repita comigo, sentido histórico,
Sentido profético e sentido pessoal. É o que nós vamos ver nas festas. Ou seja, ela tem um fundamento na história, ela está apontando para um cumprimento profético que pode ser nos nossos dias, ou mais para frente um pouquinho. E ela também tem uma aplicação pessoal. Nós vamos ver nas festas que é um assunto que tem a ver com a nossa vida hoje. Em 2004, 2005, 2003, que elas são atuais. O seu cumprimento profético está se relacionando com o comportamento das pessoas nas nações nos dias de hoje. Porque, afinal, Deus está ainda executando o seu plano na terra. Amém, queridos? Nós vamos para a primeira dispensação. Muito bem, queridos. Em cada uma das dispensações, nós vamos ver um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência e um juízo. Olha como isso tem a ver com a sua vida hoje. Nessa dispensação em que nós estamos vivendo, existe na minha e na sua vida um dever, um sinal de Deus, uma promessa de Deus, e se houver uma desobediência, fatalmente haverá um juízo. Em todas elas nós vamos encontrar um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência, um juízo. A primeira dispensação, ela é chamada de inocência. Por quê? O homem que Deus havia criado agora da terra, que ele criou como coroa da criação, Deus deu a ele toda a autoridade. Quando Deus acabou de criar o homem, Deus falou para ele: governe, domine e sujeite. Por quê? O antigo comandante foi deposto, aqui tinha um Éden, este Éden foi destruído, Deus criou um novo Éden. E criou um novo comandante, criou o homem que foi um tipo divino, ele falou, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. A única coisa que o homem não sabia, que Deus sabia, era tudo isso que nós aprendemos aqui agora, ele não conhecia o mal. Ele só conhecia o bem. Por isso, no meio do jardim, tinha uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Isso que nós acabamos de estudar aqui, a rebelião de Satanás, que se tornou inimigo de Deus, isso era problema de Deus. O homem não precisava saber disso, o homem só conhecia o bem. Ele só tinha que, no uso do livre-arbítrio que Deus lhe deu, obedecer ou desobedecer. Mas ele não tinha que escolher entre o bem e o mal. Ele não conhecia o mal. Ele só conhecia o bem. E assim, ele era agora responsável pela terra. Ele tinha que governar, dominar, sujeitar a terra. A terra foi cuidadosamente preparada para ele. Tudo de bom havia na terra. Não tinha morte, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha velhice. Ele foi criado adulto. Adão foi criado inteligente. O seu corpo era perfeito, a sua mente era perfeita, a sua inteligência era perfeita. Ele não aprendeu em nenhuma escola, ele não conheceu regras de nomenclatura, e ele deu nome a tudo que existia. Ele falava com Deus todos os dias. Ele foi feito uma coisa fantástica, a obra das mãos de Deus. Na formação do homem, você encontra no grego o espírito do homem, o grego chama de pneuma, é onde ele recebeu a parte que ele tinha conhecimento de Deus. O homem, ele era ciente de Deus, ele tinha o espírito dele que recebia a vida do espírito de Deus. Mas ele não era um ser espiritual apenas como Deus é espírito. Ele era um corpo, ele tinha uma alma. Alma, no grego, quer dizer psique, ele tinha conhecimento de si. É o que dá origem àquilo que nós chamamos de psicológico. O homem tendo conhecimento do seu interior, o psique. E ele tinha também um corpo material, no grego quer dizer soma. Doenças psicossomáticas, ou seja, disfunções no corpo com origem na alma. Pneuma, espírito, pneuma, ar,
pneumatologia, doutrina do espírito. Psicologia, o homem se conhecendo no seu interior. Ele era uma alma e ele tinha conhecimento de Deus, ele conhecia Deus na sua essência, na sua bondade, na sua grandeza. Nunca vamos poder dissecar o conhecimento que Adão tinha de Deus antes da queda. Tinha um conhecimento profundo de si mesmo, ele se conhecia, e ele também tinha um corpo, ele tinha contato com o mundo que ele se relacionava, com o mundo material. Com o corpo, através do espírito da alma, ele tinha a recepção, a reação e a expressão, assim como nós conhecemos no corpo hoje. Nós nunca vamos nos conhecer curados e saudáveis como Adão era no princípio. Imagine você na sua melhor forma, no corpo, na alma e no espírito, ainda assim você está num corpo caído. Nunca vamos conseguir entender, só Deus sabe a alegria, como que essa vida era valiosa, preciosíssima. Era o homem de Deus na terra, perfeito, inteligente, bonito, saudável. A única coisa que Deus falou que não era bom era que ele estivesse só. E Deus fez para ele uma mulher e deu para ele, fez ali a primeira família. Uma prova de que se o homem continuasse cumprindo com o seu dever, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus cuidaria dele. Era Deus que ia ver as suas necessidades. Deus enxergou a primeira. Qual? Ele era só. E ele era tão diferente dos animais, das aves, ele era tão diferente do mundo criado, que Deus viu que nada no mundo criado poderia ser um companheiro afetivo dele. Teve que fazer alguma coisa dele próprio. Os animais não serviriam para companhia. A beleza do universo não serviria. Adão era muito mais do que tudo isso. Ele era um tipo divino. Perfeito. É este o corpo que Deus criou. Você pode imaginar um Deus que faz funcionar o barro juntamente com o psicológico, juntamente com o espiritual? De maneira que o nosso corpo, ele capta as coisas no mundo visível e a nossa alma interpreta isso e o nosso espírito julga e nós decidimos e vivemos. Nunca ninguém conseguiu fazer tal coisa. O nosso corpo ele tem a recepção através dos sentidos, ele tem a reação, ele tem a expressão. E esse ser poderoso, perfeito, matéria combinando com espírito, com alma, o homem como um ser espiritual, recebia a vida de Deus no seu espírito, o seu espírito alimentava a sua alma, a alma interpretava essa vida de Deus e ele vivia, ele era no corpo, era um Deus homem, um tipo divino. Quando ele pecou, porque Deus falou, olha, a única restrição, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você desobedeceu, você vai ter conhecimento do mal. No dia em que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, você desobedeceu. Se você comeu, é porque você desobedeceu. Se você desobedeceu, você pecou. Se você pecou, esta vida do Espírito de Deus não flui mais no teu espírito, mas a tua alma vai continuar viva, ela vai ter que viver agora. E aonde ela vai buscar a vida se ela não tem vida no espírito? Ela vai buscar na carne. E o homem começa a viver agora em função do corpo. Começa a viver mais ou menos como você vê o ser humano vivendo hoje. Em função do estômago, em função do sexo, em função dos olhos, em função da alma, em função do corpo. Quase igual um animal. Por isso ele mata como animal, por isso ele fere como animal, por isso ele estupra como animal, por isso ele vive preso, enjaulado como animal. Porque o seu espírito não recebe mais a vida do Espírito de Deus por causa do pecado que habita nele, mas ele é uma alma vivente, ele tem que viver, ele é racional, ele tem conhecimento de si mesmo. E uma vez que o espírito dele está morto, não tem vida para a sua alma, ele começa a tirar essa vida do corpo, da carne, e vive em função dela. Quando Deus criou o homem, ele era inocente. Imagine seu filho inocente. Ele não quer nem saber do mal, ele não conhece o mal.
Ele não quer saber quem vai pagar a conta, quem vai comprar no mercado. Ele não quer saber do mundo. Ele é inocente. Enquanto ele é inocente, alguém é responsável por ele. Sabe quem era responsável por este homem inocente? Deus. Deus era responsável por ele. E enquanto ele permanecesse inocente, Deus cuidaria de sua vida espiritual, de sua vida psicológica e de sua vida física. Nunca lhe faltaria nada. Mas o antigo morador do Éden, que já ocupava os ares, visitou a sua antiga habitação, encontrou no lugar dele um novo comandante e foi logo perguntando: o que foi que Deus te disse? E Eva disse que Deus havia dito que ela podia viver livremente, comer de tudo. Ela só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se trata, irmãos, de uma proibição sexual como muitos interpretam. Isso não existe. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam vestidos da inocência. Você já viu uma criança nua perto da outra, com meses ou com anos, sentir vergonha? Estão vestidos da inocência. Eles ficam nus em público. E sorriem, vivem. Porque a roupa da inocência cobre tudo. E Deus não proibiu eles de fazerem sexo, não. Deus criou uma linda mulher para um lindo homem e falou: é sua. Crescei e multiplicai. Encha a terra. Produza. Sede fecundos. Não havia nenhuma restrição. Todos os prazeres da terra, da vida humana, inclusive o prazer sexual, foi colocado por Deus. O prazer de comer, de trabalhar, de adquirir, de construir morada, de ter alimento, de dormir, de fazer sexo, foram dados e permitidos por Deus. O que o inimigo veio fazer é perverter, mexer naquilo que Deus havia criado, que funcionava maravilhosamente. A terra não tinha terremoto, a terra não tinha maremoto, a terra não tinha praga, o homem não ficava doente, ele não morreria. Tudo era muito belo. E ele veio perverter o prazer, prometendo mais prazer do que Deus. Falou para ela: não morre não. No dia em que você comer, você vai ficar muito mais sábia, vai abrir os teus olhos e você vai conhecer tudo, o bem e o mal. Como a árvore era bonita, podia ser uma macieira, uma pereira, uma mangueira, uma laranjeira. É como um teste de obediência, não tem nenhum poder extraordinário na árvore. O poder estava na palavra de Deus: não coma. Para ilustrar, é como se você tivesse dito para o teu filho: não coma do doce que está na geladeira. E se ele comer, aí você vai lá e disciplina. Eu falo: pai malvado, disciplinou o filho porque comeu doce? Ou queijo? Você vai falar: não foi porque comeu, foi porque eu disse, não coma. Era o teste de obediência, da fidelidade. Quando ela comeu e também deu para Adão, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam despidos, caiu a roupa da inocência, não era mais inocente, agora ele era consciente. Uma vez consciente, ele já teve consciência do seu pecado. E em pecado a pessoa não se interessa por Deus, não consegue se aproximar. Próximo passo: fugiram da presença de Deus. E assim o homem deixou de ser inocente e passou a ser consciente para nunca mais deixar de ser consciente. Toda pessoa que vive na terra, se ele for para o inferno, ele irá consciente. Se ele viver na terra restaurada, ele viverá consciente. E se ele viver na eternidade com Deus no céu, ele viverá consciente. Porque a consciência está no espírito e o espírito é imortal. Uma vez consciente, agora ele era o único responsável por sua própria vida. A criança, enquanto ela é inocente, alguém é responsável por ela. Mas quando ela se torna consciente, ninguém mais é responsável por ela. Ela é dona de sua vida. Ela é consciente. Ela que vai escolher. Assim o homem desobedeceu e ele foi expulso da presença de Deus e terminou a primeira dispensação. Agora o homem vai viver como consciente. Amém, queridos?
Muito bem, nós vamos pular a primeira festa e eu quero te chamar agora para nós estudarmos a segunda dispensação e depois nós vamos voltar na festa para ficarmos uma dispensação na frente de cada festa. Nós temos a dispensação da consciência. Novamente nós temos um dever, um sinal, uma promessa e uma desobediência. Vimos bem resumidamente na dispensação da inocência que o homem não cumpriu com o seu dever, era não comer. Por isso teve uma desobediência, e quando tem uma desobediência, tem um juízo. Deus expulsou o homem do jardim do Éden e disse para ele: a partir de agora você vai morrer, você vai viver uma vida com dores, a terra é amaldiçoada por tua causa, o homem é a coroa da criação, da natureza, e agora ele sentiu não somente no seu corpo o efeito do seu pecado, como também a natureza sentiu. A terra foi amaldiçoada e a partir daí a terra passou a ser essa terra que nós conhecemos hoje, que tem pragas, que tem erosão, que tem terremotos, que tem todo tipo de maldade em cima e dentro dela, no ser humano que a habita e na sua própria formação. Agora, o homem foi expulso. Olha, mais uma vez, o juízo de Deus na vida de alguém que eu entendo que é muito melhor do que nós. Quando alguém pensa assim, Deus não vai me julgar, pense que Adão era um ser perfeito e falava com Deus pessoalmente. E Deus tinha um carinho, um amor muito grande por ele. Criou tudo isso para ele. No entanto, no dia em que ele desobedeceu a Deus e não cumpriu com o propósito para o qual ele foi criado, a Bíblia é muito clara nisso, fala que Deus expulsou ele do Éden, e ainda assim a expulsão da parte de Deus era um ato da sua misericórdia, porque se o homem comesse em pecado da árvore da vida, ele poderia viver eternamente em pecado. Deus expulsou e colocou uma espada desembainhada de fogo em volta do jardim, a circuncidar o jardim, impedindo que o homem retornasse para lá. E a partir daí, Deus não permitiu mais ao homem viver no jardim. E a terra foi amaldiçoada e o homem também. A serpente que o inimigo incorporou nela para falar com Eva foi amaldiçoada. E os irmãos conhecem bem o texto, é bem comum, bem lido em Gênesis, até o capítulo 3, 4, tudo isso que aconteceu. Maldita é a serpente, maldita foi a mulher, com dor terás filhos, o homem com dificuldade cuidará da terra, e agora você é pó, você vai voltar ao pó, e assim por diante. Terminou a dispensação da inocência. Agora, o homem era consciente, ele tinha consciência do bem e do mal, e conforme ele disse para Deus, Deus queria que ele vivesse inocente. Com o seu pecado, ele disse para Deus, eu quero viver consciente. Então agora ele teria que se orientar através da sua consciência e escolher entre o bem e o mal. Ficou muito mais difícil. O homem viu que os seus olhos se abriu realmente, ele conheceu o bem e o mal, só que agora ele estava debaixo do mal. Em nada isso abençoou a sua vida. Quantas tragédias, quanta dor, quanto sofrimento começou a vir à terra por causa do pecado dos nossos pais. Logo no começo dessa dispensação, que é chamada da consciência, porque o homem passou a viver consciente, ela durou 1656 anos. 1656 anos depois, nós encontramos Deus dando uma nova oportunidade para o homem. Dispensação é um período em que Deus se revela. Então agora Deus falava ao homem através da consciência, e como um ser consciente, ele tinha que obedecer. Isso é uma verdade que existe na vida de qualquer ser. Ninguém peca, ninguém desobedece sem antes a sua consciência o alertá-lo. A consciência, ela é a voz de Deus dentro da sua alma. Ela está no espírito e o espírito fala na alma. Por isso uma pessoa quando vai fazer alguma coisa errada, quando ele vai pecar, quando ele vai matar, quando ele vai roubar, quando ele vai fazer alguma coisa que existe ordem a respeito, ele está tenso, ele está nervoso.
Por que ele está tenso? Porque ele está nervoso se não existe ninguém por perto vendo. Se não tem ninguém recriminando o seu ato. Existe dentro dele, na sua formação, na sua alma, a consciência disparando como um alarme divino, dizendo: você está num caminho de morte. É essa voz que ele tem que ouvir agora, a voz da consciência, e obedecer ela. E correr para Deus, porque ele falou para Deus que ele queria ser consciente, e que consciente ele escolheria entre o bem e o mal, que ele escolheria o bem. Mas ele não conseguiu cumprir com o seu propósito. 1656 anos depois, nós encontramos Deus cobrando este comportamento nessa dispensação, e o resultado, ela terminou com o dilúvio. O dilúvio foi o juízo de Deus, porque Deus falou: eu vou desfazer com o homem que eu criei. Porque na época o homem era muito violento, e ele derramava o sangue do seu semelhante, era dada a violência, matava, destruía por nada, e Deus viu o homem vivendo fora do seu propósito, ele viu a violência do homem chegando diante da sua face, e ele falou para Noé: faz para você uma arca, porque eu vou desfazer com o homem que eu criei. Olha que coisa interessante, o dever do homem aqui era só obedecer a Deus, inocente, não comer. Aqui ele tinha um novo dever, ele tinha que esperar agora o Salvador. Uma vez que ele estava consciente, ele tinha que conscientemente se guiar escolhendo o bem e o mal, e ele tinha que esperar o Salvador. Mas que Salvador, pastor? Lá no começo da humanidade? Sim, logo quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus olhou para o homem e falou que ele foi enganado pela mulher, e assim como ele foi enganado pela mulher, que a mulher primeiro foi enganada pelo diabo e depois enganou Adão, Deus falou que ele tiraria do ventre da mulher, a descendência da mulher, ele traria um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente e redimiria o homem do seu pecado. Imediatamente após o homem desobedecer a Deus, Deus fez a primeira profecia de um Salvador. Falou: você vai viver com a consequência do pecado, mas ele já providenciou um Salvador. Deus não colocou o pano quente no pecado, Deus não acobertou o pecado de Adão, não porque ele tivesse que dar satisfação a alguém, mas a sua própria pessoa. Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. A sua pessoa não suporta o pecado, mesmo ele amando o pecador. Então ele profetizou, e o homem teria que agora escolher, através da sua consciência, o caminho do bem, ouvir a palavra de Deus, que foi a primeira profecia, e esperar aquele Salvador que um dia nasceria da mulher e desfaria aquilo que Satanás fez lá no princípio no Éden. A prova que Deus, veja que toda dispensação tem um dever, tem um sinal, tem uma promessa. Deus prometeu um Salvador. A prova que se a pessoa obedecesse ele seria salvo é Enoque. Enoque viveu na dispensação da consciência e ele não morreu no dilúvio. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus antes da sua transladação, e Deus se agradou da vida dele, e Deus o levou para a sua glória, para não morrer. Enoque não morreu. Era o sétimo depois de Adão, fazia parte da descendência daqueles que vieram depois de Adão, viveu no meio deste povo violento, pecador, povo inclinado a pecar. O homem não conseguiu obedecer à voz da consciência, pelo contrário, ele escolheu o caminho do mal, e agora Deus mandou o juízo. Sempre quando há uma desobediência, então há julgamento. A partir do momento que o homem pecou, então a morte entra na raça humana e passa a existir o mundo dos mortos. O homem começa a morrer, ele começa a envelhecer e a morrer, ele começa a tirar a vida do seu semelhante, e ele vai à sepultura, ou seja, a sua matéria fica aqui, ó, sepultura, hebraico, keber. Sua matéria fica aqui em todos os tempos. Aqui que nós chamamos de cova, de 7 palmos, assim por diante. Mas a sua alma, ela desceria, e se ele morresse salvo, salvo por quem se o Salvador não veio? Porque ele acreditou na promessa de um Salvador e morreu esperando o Salvador. Então a sua alma vinha para o paraíso. Se ele não acreditasse na promessa do Salvador e vivesse uma vida sem
exemplo de vida sem testemunho, a sua alma viria para o inferno aguardando o dia do julgamento. A partir daqui, começa a ser habitado Sheol ou Hades, ou o mundo invisível, a região dos mortos. Toda e qualquer pessoa, quando morre, desde a dispensação da consciência até o último que vai viver na dispensação do milênio, quando ele morre salvo, a sua alma vem para a região dos mortos. A única diferença é que o paraíso hoje não está mais aqui. Ele está na imediata presença de Deus, nós vamos ver isso. É impressionante a descrição bíblica. Enoque obedece, antes do dilúvio chegar, dilúvio era juízo. O homem começou a viver consciente, e na sua consciência desobedeceu, e agora chegou a época de Deus acertar contas. Veja que Deus não tem compromisso com a maioria. 1656 anos depois, a terra já estava povoada, já estava cheia de gente, e quando Deus falou para Noé, faz uma arca porque eu vou destruir com os homens, com o homem que eu criei, apenas 8 pessoas deu crédito à voz de Deus. É muito importante entender isso. Por que eles não deram crédito? Porque Deus estava falando de coisa que eles não entendiam. Falou que ele ia mandar um dilúvio, até Gênesis 6 não chovia. Não tinha chuva. A Bíblia fala que subia um vapor da terra e regava as plantas. O orvalho, com essa vaporização do solo, dava a fertilidade na terra. Nunca tinha dado um pingo de chuva. E Deus falou que ia chover a ponto de inundar a terra. Resultado, ninguém acreditou na palavra de Deus e acharam que Noé estava caducando. Ele estava velho, não estava fazendo uso da sua razão. Por isso desobedeceram e começaram a viver uma vida de pecados, que as filhas dos homens se misturaram com os filhos de Deus. A expressão filhas dos homens neste capítulo de Gênesis quer dizer a descendência de Caim. Descendência de Caim. E os filhos de Deus é a descendência de Sete, que Adão e Eva geraram depois filhos e filhas. A Bíblia fala que Adão e Eva são os pais, Eva é a mãe de todos os viventes, são os pais de todos os viventes, nunca teve outra raça. Depois de gerar filhos e filhas, a terra estava povoada, agora os filhos de Deus e os filhos dos homens se misturaram. E começaram a perverter aquela linhagem piedosa da qual Enoque fazia parte. Ele viveu no meio dessa corrupção toda e andou com Deus. Deus se agradou da vida dele, Deus para si tomou para nunca ver a morte. Enoque não morreu, ele é um símbolo de igreja. Ele não é o único que não vai morrer. A Bíblia fala que nessa dispensação em que nós estamos vivendo, Jesus falou, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. No dia em que Noé entrou na arca, então fechou a oportunidade e eles foram mortos. Mas antes de Noé entrar na arca e antes do dilúvio chegar, Deus arrebatou Enoque. E a igreja também será tirada. Aqui, ó, ela fala, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando. Ninguém se importa mais com a palavra de Deus, porque a mensagem que nós pregamos hoje, ela é muito parecida com a mensagem de Noé. Noé falava assim, olha, se nós não nos arrependermos, Deus vai destruir com o homem que ele criou. Vai vir um dilúvio, mas se você não quiser morrer no dilúvio, você pode me ajudar a construir a arca e depois você entra comigo na arca. Nunca tinha chovido, ninguém acreditou. Hoje a igreja fala assim, olha, Deus vai arrebatar um povo, e depois que ele arrebatar esse povo, vai vir um período que é muito pior do que um dilúvio, chama-se grande tribulação. Nunca teve na terra e nunca haverá um período como esse. Satanás, com toda a sua maldade que ocupa hoje os ares, se entronizará na terra, a trindade satânica, a besta, o falso profeta, o anticristo. E o que acontecerá aqui nunca aconteceu. É um juízo muito mais severo do que aquele. Jesus disse que nesses dias é como naquele. Por que é como? Se eu falar que Deus vai arrebatar um povo hoje, eles vão me dizer, eles me dizem todos os dias, o mesmo que diziam para Noé. Deus nunca arrebatou um povo. Falavam para Noé, nunca choveu.
Como é que vai chover? Não tem chuva, como é que vai cair um dilúvio? Só que quando chegou 120 anos depois que Noé começou a pregar essa mensagem, veja a misericórdia de Deus, 120 anos, quando chegou o dia D que Deus falou, Noé, é agora. Ainda assim a arca ficou mais 7 dias com a porta aberta. Você pode imaginar um dilúvio invadindo a terra? A água entrando dentro da casa, no telhado, na árvore, nos montes. De manhã, de tarde, de noite, temporal, frio, vendaval, as pessoas agarrando em paus, em troncos. Homens, mulheres, velhos, crianças, famílias. As famílias vendo os seus queridos sendo arrastados pelas correntezas. Sabe quanto custava para se livrar dessa tragédia global? Nada. Era só acreditar que Deus não blefa. Sabe quanto custava para entrar na arca? Nada. Ela ficou sendo construída 120 anos e ficou mais 7 dias com as portas abertas. Deus não tem compromisso com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Em todas as dispensações, você vai observar a partir de hoje, a maioria se perde. A maioria absoluta erra o caminho do céu. Começando por aqui, milhares de pessoas, somente 8 pessoas entraram na arca. E Deus fechou a arca por fora, e diz a Bíblia que as janelas do céu se abriram, se derramaram, e as fontes do abismo se romperam. Era a água que brotava da terra, e era a água que caía do céu, por 40 dias e 40 noites. Assim, terminou pela primeira vez uma dispensação em que o homem era consciente. Ele disse para Deus, eu quero ser consciente, não quero ser inocente. No plano original de Deus, nós seríamos inocentes. Os nossos pais disseram para Deus, queremos ser conscientes, e por isso nós somos conscientes. Ou seja, você é o único responsável por sua vida. Diante de Deus, ninguém responde por ela. Não tente culpar pai, mãe, governo, pastor, empregado e patrão. Diante de Deus, o único responsável pela vida é o dono dela. Ele é consciente. Ninguém tem direito de mandar na sua consciência. Você faz o que você quer dela. Uma vez consciente, consciente para sempre. Na sua apostila, acompanhe comigo. Nós temos uma aplicação que fala que a consciência é a voz de Deus, na letrinha A. Na B diz assim, geralmente o homem se gloria do seu raciocínio, inteligência e liberdade, de poder decidir como bem quiser. Toda essa liberdade que ele herdou, quando recusou viver inocente, preferiu viver consciente, conhecendo o bem e o mal. Trouxe sobre si mesmo a responsabilidade de como usar a sua liberdade, arcando com os resultados da sua escolha. Então, querido, somente esta reflexão. Quando um ser humano olha para Deus hoje e diz assim, sou dono da minha vida, faço dela o que eu quero. Se você olhar para Deus e falar, Deus, a vida é minha, me deixe viver, Deus não pode fazer nada. Ele te deu e os dons de Deus são dados sem arrependimento. Deus não viola a autoridade que Ele mesmo concedeu. Ele deu o livre-arbítrio, está dado. E quando uma pessoa fala como filho pródigo, que simboliza o filho falando para Deus, a vida é minha, deixa eu viver, deixa eu gastar. Pródigo quer dizer esbanjador, queria esbanjar a vida. Dissoluto. Pai, a herança é minha? É. Tenho direito? Então deixa eu viver, quero gastar. Com os meus amigos, com as minhas farras. Só que nós temos que entender que isso é verdade. A autoridade de decidir está na sua consciência, você pode. Porém, é importante saber que você é o único responsável por ela. Ninguém dará conta dela. Você é que vai dar conta da sua vida diante de Deus. Quanta tragédia veio porque o homem achou que Deus não estava falando sério. Se isso aqui parece um quadro devastador na nossa mente,
nós vamos estudar aqui no penúltimo dia. O que está para vir no período em que vivemos, isso daqui é apenas uma amostra do juízo de Deus. A Bíblia diz que este período, que era de 7 anos e foi abreviado para 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, foi assim abreviado porque senão nenhuma carne suportaria. A Bíblia diz: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Sabe quando isso vai acontecer? Quando chegar o juízo de Deus sobre os moradores da terra, porque aqui Noé pregou 120 anos, e a igreja que começou com o Filho de Deus pregar o evangelho da graça, da salvação, aqui Enoque foi vivo para o céu, aqui a igreja irá viva para o céu, mas os que morreram ressuscitarão primeiro num abrir e fechar de olhos, e juntos entraremos na glória. Antes do juízo chegar, a igreja será tirada. Noé pregou 120 anos, a igreja já prega há 2000 anos. Com o preço de sangue, com o preço de renúncia, com o preço de dedicação, missionários, milhares deles, pregadores, pastores, evangelistas, crentes, fiéis, anunciam, renunciam tudo para anunciar. E ainda assim, a humanidade continua dura e rejeitando. E Jesus disse: como foi nos dias do dilúvio, será também no dia da vinda do Filho do Homem. Numa hora em que ninguém pensa, comendo, bebendo, vivendo, ele virá. E a igreja será tirada, e então virá o juízo nessa dispensação. Em todas elas, Deus faz um pacto, Deus se revela, Deus cobra um comportamento, e quando há uma desobediência, há um juízo. Assim termina a dispensação da consciência. Amém, queridos? Na sua apostila, nós temos aí o texto de Êxodo 12, de 2 a 13. Eu vou ler. Quem não tem apostila, acompanhe na sua Bíblia. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão o sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Preste bem atenção para você entender o que eu vou dizer agora, que é muito importante. Dispensações é Deus falando à humanidade, a todas as pessoas na terra. Os céus manifestam a glória de Deus. Todos têm conhecimento do que nós estamos falando. Festas é Deus falando aos seus, a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a nenhuma placa ali fora. Para Deus na terra tem 3 povos: gentios, judeus e igreja. Gentios é qualquer nação, judeus descendentes de Abraão, igreja é tanto gentio ou judeu que aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou igreja. Então, quando eu falo igreja, eu falo de um povo na terra que crê na palavra de Deus e que crê em Jesus como seu Salvador e que anda de acordo com a sua revelação. É uma igreja invisível que existe dentro desta igreja que nós chamamos de visível. Então, preste bem atenção. Dispensação, nós começamos aqui. É Deus agindo na terra, na superfície da terra. Festas, nós vamos começar aqui. É quando Deus fez para ele um povo e deu a lei e começou a se relacionar com este povo. Então o povo de Israel, que vem da descendência de Abraão, recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho na terra. Preste atenção neste detalhezinho. Quando Deus criou o homem,
mandou o homem governar, o homem pecou. Deus então deu a ele uma oportunidade, ele falhou, mas Deus preservou uma semente que veio de Noé. Dos filhos de Noé, veja bem, nessa época o homem vivia 700, 800, até 900 anos. E Noé conviveu com os seus ancestrais. Adão passou este evangelho que eu estou passando para os irmãos, que eu recebi dos outros pregadores, que nós vamos passar um para os outros. Adão passou isso para os seus filhos. Adão vivia quando este evangelho era passado de pai para filho. E ele pôde falar para esta geração de Noé que ele viu Deus pessoalmente. Ele conhecia Deus, ele falou com Deus, ele sabia que Deus era real, ele sabia que Deus existia. E Noé tinha conhecimento da pessoa de Deus, da presença de Deus, do juízo de Deus, da bondade de Deus, da verdade de Deus. E esta semente piedosa agora daria sequência a mais uma dispensação do governo humano. Desta semente piedosa, nós encontramos toda a terra que existe hoje. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, foram eles que sobreviveram ao dilúvio, que deram origem a todos os povos. Os descendentes de Jafé povoaram a Europa, os descendentes de Sem são os filhos de Israel, e os descendentes de Cão são as raças servis. Continente africano como um todo, e uma parte do asiático. Por quê? Porque Noé, ao morrer, colocou a mão sobre a cabeça de Jafé e falou que da vida dele descenderia prosperidade. Profetizou prosperidade na vida de Jafé. E a Europa vem de Jafé. Noé colocou a sua mão sobre a cabeça de Sem e falou que da sua descendência viria a bênção espiritual. E o povo de Israel vem de Sem. E Cão, como havia desobedecido seu pai, como havia pecado contra ele, revelando-lhe, expondo a sua honra, Deus, através de Noé, cumpriu na vida dele as palavras de Noé, que dele descenderia as raças servis. E dele veio todo o continente africano e uma parte do asiático. Quando isso aconteceu, este povo que vem dessa linhagem piedosa deu origem ao povo de Deus, ao povo de Israel. E com este povo, Deus começou a falar em especial. Este povo também desobedeceu a Deus e desprezaram a sua missão de pregar o evangelho. Também foram cortados. Note que esta descendência de Abraão, que deu origem à nação inteirinha de Israel, eles tinham um propósito diante de Deus, pregar o evangelho de Deus. A Israel foi confiado anunciar os oráculos de Deus. Deus nunca quis ter em Israel um povo especial. Era Deus falando com um homem, dando na sua descendência uma nação. Esta nação receberia a palavra de Deus e eles pregariam a palavra de Deus a todas as nações. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ninguém pensa que Deus queria fazer do povo de Israel um povo privilegiado, soberbo, nariz empinado, não. Eles receberiam a revelação, viveriam esta revelação e pregariam esta revelação para todas as nações. Resultado, eles receberam a revelação, subiu o seu orgulho e a sua soberba, não pregaram o evangelho para todas as nações e no fim rejeitaram o próprio Filho de Deus, por isso eles também foram cortados na sua missão de pregar o evangelho. E nós, a igreja, entramos no lugar deles. Eu vou estar iluminando para vocês aqui o gráfico que mais ou menos representa o nível espiritual de Israel. Começa aqui com a nação patriarcal, nós vamos ver isso amanhã, e eles chegam a níveis espirituais muito baixos, chegam a níveis espirituais muito altos quando recebem a lei. É um povo que vivia com constantes altos e baixos. Recebia revelação, prometia fidelidade e falhava. E a maior desobediência deles foi quando Jesus Cristo veio através de Maria, pregou o evangelho. Aqui eles rejeitaram a revelação de Deus através dos anjos, dos profetas, dos patriarcas, dos mensageiros, mas aqui eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. Não sei se você se lembra, mas quando Pilatos perguntou: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o.
Mas e o seu sangue? Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Caiu. Literalmente, no ano 70, eles foram cortados como nação, foram destruídos, perdeu o seu privilégio de pregar o evangelho, e a igreja passou, olha o nível espiritual de Israel, é hoje Ezequiel 33, vale de osso seco. E a igreja, olha aqui, Israel estava vindo aqui, foi cortado no ano 70, foram expulsos de sua pátria, perderam o templo, o privilégio de pregar, perderam a autoridade espiritual, e o Espírito de Deus que operava na vida desta nação, passou a operar na vida da igreja. E os compromissos que Israel tinha com Deus, passaram a ser os nossos compromissos. Herdamos o seu Deus, a sua fé, a sua promessa, mas também herdamos o seu dever. E é aqui que nós vamos parar hoje, na primeira festa. Qual era o primeiro dever que esta nação tinha? Quando eles saíram do Egito, que prometeram servir a Deus no deserto, quando eles saíram do Egito, Deus mandou Moisés instituir a Páscoa, nós acabamos de ler, e falou, você vai celebrar a Páscoa uma vez ao ano, para você se lembrar que você estava no Egito, escravo de Faraó, que Faraó era poderoso na sua vida, você tinha desejo de ser liberto, mas não tinha poder para se libertar, mas no dia em que você ouviu a minha voz, deu crédito à minha palavra e obedeceu à minha ordem na sua vida, o sangue do cordeiro na verga das portas da sua casa, nos umbrais de suas portas, te protegeu do poder de Faraó e a partir dali você pôde sair. Este ato era tão significativo, era tão poderoso na vida de Israel, que Deus falou para Moisés assim, você vai instituir a festa da Páscoa e eles vão celebrar elas para sempre, até chegar o sangue do cordeiro definitivo, que era o Filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que no texto diz assim, olha na sua apostila, mais um pouquinho. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Era dia 10 de abril, e Deus falou para Moisés, este será o primeiro dia, e este será o primeiro mês do ano, e este será o primeiro ano. Aqui nasceu o calendário religioso de Israel. O calendário civil que existia até então foi zerado. Era para começar uma vida nova, o renovo, um recomeço, um novo tempo. Esquecer a escravidão, esquecer o tempo do Egito, o tempo de Faraó. Dali para frente agora, eles teriam que servir a Deus. A festa, ela tinha 3 sentidos. Primeiro, histórico. Se você perguntar, o que é sentido histórico? É para nos dizer que Deus deixa memoriais dos seus atos. Ele falou, fazer isto, celebrar a Páscoa em memória de mim. Então não é um conto, não é uma fábula, não é uma teoria, não é um folclore. Ela existiu, ela está no registro da história desta nação, está no registro da história da humanidade. Israel celebrou a Páscoa uma vez por ano, por mais de 1000 anos. E quando um filho perguntava para o pai, por que nós temos que celebrar a Páscoa? Ele tinha que repetir tudo aquilo que aconteceu, porque nós éramos escravos no Egito, porque nós não tínhamos poder para sair de lá, Faraó era muito forte, era muito poderoso, mas um dia Deus ouviu o nosso clamor, foi isso que ele falou para Moisés. Ele falou, Moisés, vem eu e enviar-te-ei. Eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito e desci para livrá-lo. Deus falou, eu desci para livrá-los. Vem, eu vou te enviar. Veja como é que Deus age através de vidas humanas. Ele falou, o meu povo clamou, eu ouvi, eu desci, eu vou livrá-los. Vem, enviar-te-ei. Tem gente que está esperando Deus falar com ele direto do céu. Isso não existe. Deus fala através de vidas, como está falando nesta noite. A Bíblia fala de um homem que orava, jejuava e dava esmola. E um dia apareceu um anjo de Deus na vida dele e falou, Cornélio, as tuas orações, os teus jejuns e as tuas esmolas estão diante de Deus. O que eu tenho que fazer? Ele falou, chama Pedro, é ele que vai te falar o que você tem que fazer. O anjo não falou mais nada para ele. Deus disse, ouvi o seu clamor, desci para livrar, é eu que vou livrar, venha e eu vou te enviar.
O sentido histórico da Páscoa era que todo ano eles tinham que pegar no 10º dia do mês de abril. Responda comigo, 10º dia. Cada família ia separar um cordeiro, de acordo com o número da família, que dava para todo mundo comer. Eles iam separar este cordeiro dos demais, ia examinar este cordeiro por 4 dias. No 14º dia, eles iam matar. Iam matar este cordeiro e iam pegar esta carne deste cordeiro, comer com ervas amargas apressadamente. Quando alguém perguntasse por quê, fazia parte da história do povo. Porque um dia nós estávamos no Egito e Deus travou uma guerra com o faraó. Nós falamos, Deus quer que a gente sirva ele no deserto. O faraó falou, não vai servir. Era uma batalha entre Deus e o mal, entre o inferno e o céu. E Deus começou a mandar as pragas sobre a terra do Egito. E a última praga que o inimigo se rendeu foi quando Deus falou para Moisés, você mata um cordeiro, pega o sangue dele, coloca nas vergas das portas, nos umbrais, porque nesta noite vai passar o anjo destruidor, e onde não estiver o sangue, ali vai morrer o primogênito, ou seja, o primeiro que nasceu, dos filhos, dos animais que estão no campo, do animal que está no quintal. Todo primogênito, o primeiro filho que nasceu de qualquer tipo de animal, ou até mesmo do filho do homem, ele morreria. Inclusive morreu o filho de Faraó. Mas na casa que tivesse o sangue na porta, o anjo da morte passaria por cima. Passar por cima quer dizer Páscoa. Páscoa quer dizer literalmente passar por cima, no sentido de poupar. Ali não haverá morte. Por quê? Está protegido debaixo do sangue do Cordeiro. Historicamente, é isso. Cumprimento histórico da festa da Páscoa. Se alguém te perguntar o que é Páscoa, esqueça. Coelho, chocolate e tudo isso que você já ouviu. Tudo isso não tem fundamento. Palavra de Deus, Páscoa é isso. Uma festa santa, uma solenidade seríssima, que Deus mandou fazer e falou, nunca se esqueça disso. Quando seu filho perguntar, quando ele estiver comendo o cordeiro pascal com ervas amargas, o estranho não podia participar. Quem não acreditava em Deus na sua palavra não podia participar da Páscoa, como não pode participar da ceia. Você vai explicar para ele, de tudo isso que nós acabamos de falar, ele tinha que contar para os filhos. E isto será por estatuto perpétuo no teu meio. Você vai fazer isso até chegar ao definitivo. Ou seja, as festas é uma intimidade de Deus com o seu povo. Moisés, é você, o povo de Deus, estranho não participa disso. Isso aí você vai contar para os seus. Porque eles vão aguardar o cumprimento profético da Páscoa, não é só história. Vire a sua apostila. Nós temos aí o cumprimento profético da Páscoa. Então vamos ver o que é o cumprimento profético. No cumprimento histórico, todo mundo sabia o que significa a Páscoa historicamente. Dia 10 de abril, todo mundo sabia, cada família tinha que pegar um cordeiro, separar por 4 dias, ver se nesses 4 dias o cordeiro não tem nenhum defeito, se ele não é manco, se ele não é cego, se ele não tem problema. Uma vez que ele é perfeito, mata ele no 14º dia e come a Páscoa a cada família. Veja o cuidado de Deus pela família. Era um cordeiro para cada família. Isso quer dizer para nós que toda família, toda casa tem que ter o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão erradas aquelas pessoas que acham que o sangue do Cordeiro nos protege na igreja. Ele protege na igreja, mas ele tem que estar sobre a tua casa. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Feliz da casa que tem alguém lá que tem na vida dele o sangue do Cordeiro. Porque ele tem autoridade lá para não deixar entrar nenhum espírito mundano. Ele tem autoridade para falar em nome de Deus, porque naquela casa tem o sangue do Cordeiro. Em cada casa tinha que ter o sangue. Profeticamente, isso apontava para o futuro. Você pode imaginar, 1000 anos, todo ano,
o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue na mão para interceder pelo povo lá fora, para pedir o perdão do pecado do povo. Primeiro ele pedia perdão dos seus pecados, depois o perdão pelo pecado do povo que estava lá fora. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, por 1000 anos. Por que Deus falou para fazer isso repetidamente e que era para falar para os filhos? Exatamente para não perder o sentido da reverência, o sentido da valorização do ato. E foi exatamente isso que aconteceu. 1000 anos havia se passado. Acabaram-se os profetas maiores, menores, patriarcas, tudo. Chegou na época de Jesus, a Páscoa já era um grande encontro social. Quando chegou a época do cumprimento profético, o objetivo de celebrar a Páscoa era exatamente para não perder o sentido profético, porque um dia chegaria o cumprimento. E o dia que chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele está entrando nas ruas de Jerusalém, está todo mundo levando o seu cordeirinho para o templo. Nesta época já havia perdido o sentido. O povo gostou mais da religião do que da revelação. O povo gostou mais da palavra do que da mensagem. Gostaram mais da igreja do que Deus. Gostaram mais dos homens de Deus do que o Deus daqueles homens. Eles reverenciavam os seus profetas. Colocavam flores nos seus túmulos. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro. E todo mundo gostava da idolatria, do encontro social, de maneira que o sentido profético da Páscoa foi se perdendo ao longo do tempo. Essa é a nossa história. Você já vai entender isso já. E um dia, era 10 de abril. Nessa época, os pobres ganhavam um dinheirinho vendendo um cordeiro na porta do templo. O rico, soberbo, já não queria mais levar o seu cordeiro, levava o dinheiro, chegava lá e comprava. Mas vinha gente de muitos países. Ali você anda 100 quilômetros para cá um país, 50 para lá é outro. O dinheiro era outro. Então cada um trazia o seu dinheiro. Tinha no tempo também os cambistas. Faziam a troca. Fazia a troca do dinheiro, da prata, do ouro. Trocava tudo ali. De maneira que todo mundo via na Páscoa uma grande oportunidade. Irmãos, a Páscoa, todo mundo concentrava em Israel. O país esvaziava. Todo mundo vinha primeiro para o tabernáculo e depois para o templo. Era grande solenidade, só que o verdadeiro sentido, que era a espiritualidade, havia se perdido. Uma boa oportunidade para rever os amigos, para comer junto, para vender, para comprar, para ganhar um dinheirinho, para cambiar, para fazer comércio. E quando eles menos perceberam, chegou o tempo do cumprimento profético. Cumprimento profético quer dizer o dia D, o dia que Deus avisou que chegaria. Sabe quem está entrando nas ruas de Jerusalém? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está todo mundo levando o seu cordeiro para ser examinado, e ele começa a ser examinado. Ele entra no mesmo período em que os cordeiros estavam sendo carregados e começa o seu exame. Começaram a procurar palavras, e ele é analisado pelos herodianos, pelos doutores da lei, pelos fariseus. E todo mundo começa a procurar na vida dele alguma palavra para apanhá-lo, para levá-lo preso e depois à morte. E o exame começa e ninguém consegue achar nada na vida dele, então arrumam testemunhas falsas, e então começam a arrumar acusações inventadas. E ele é preso, e Pilatos, conhecedor da lei, conhecimento jurídico bom, governador, olhou a vida de Jesus juridicamente, não viu nele nenhum mal para matá-lo, mandou para Herodes. Herodes olhou a vida de Jesus, não viu nele nenhum mal, mandou de volta para Pilatos. Pilatos leva para o povo. Enquanto tudo isso está acontecendo, 4 dias se passaram. O cordeiro foi examinado no templo e agora ele seria degolado. E Jesus estava sendo examinado pelos homens, e todo mundo, sem saber o que estava fazendo, diziam: não vejo nele crime algum. Eles estavam dizendo: o Cordeiro de Deus é sem defeito. Eu não vou ler, mas eu coloquei aí uma meia dúzia de textos. Entre eles, os 3 que Pilatos veio a público. Chegou a público, como estou falando com vocês, mostra Jesus e fala:
não vejo nele nenhum crime que o faça digno de morte. Pilatos não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia que ele estava cumprindo um propósito de Deus e dizendo: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi examinado, ele não tem defeito, ele é perfeito, ele pode morrer na cruz do Calvário. Ele não sabia o que estava falando, mas isso ficou registrado para que nós pudéssemos entender ao longo de toda a narrativa bíblica que Jesus Cristo não tinha defeito. A prova é que ele não tinha defeito, que ele ressuscitou. Tivesse ele pecado, ele permaneceria morto, porque o salário do pecado é a morte. Todos que morreram, pecaram, e todos que pecaram, morreram. A morte não pôde detê-lo, porque ele era o Cordeiro de Deus sem defeito. Assim, queridos, este povo que celebrou durante 1000 anos a Páscoa, exatamente para que naquele momento eles pudessem agradecer e louvar a Deus como povo especial, como povo zeloso, como povo que recebeu a revelação, dizendo: a partir de agora nós nunca mais teremos que sacrificar. Chegou o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado definitivamente. Até ali eles faziam anualmente, porque não tinha chegado ainda o Cordeiro definitivo que tira o pecado. Páscoa é encobrir. Expiar significa encobrir para não punir. E o sangue de animais servia apenas para expiar e não para remover. Era o sangue de Jesus que ia remover o pecado definitivamente. Isto é o sentido profético. E se você perguntasse para mim: pastor, o que tem isso a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver, porque Israel foi cortado, eu e você, a igreja do Senhor, entramos no lugar dele. E as festas de Israel passaram a ser as nossas festas. A prova é que quando Deus tirou Israel do Egito, a primeira festa que ele fez e mandou celebrar foi a Páscoa. Olha que coisa linda, Moisés instituiu, Joel interpretou, e Pedro percebeu que no Pentecostes era o cumprimento. Pedro, no dia em que o Espírito Santo desceu, ele falou: varões galileus, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel diz? Aquilo que Moisés instituiu. Era a linhagem piedosa percebendo o cumprimento profético. Moisés instituiu, Joel interpretou e Pedro entendeu que era o cumprimento profético no tempo deles. Não foi por acaso que Jesus, quando chegou para viver o nosso tempo, quando ele chamou os 12 discípulos e formou um grupo de discípulos, a primeira coisa que ele fez foi colocar a ceia. A nossa ceia é a Páscoa dos judeus. Tem os mesmos elementos, tem o mesmo sentido profético, tem a mesma revelação da parte de Deus. Tudo que Deus havia dito na Páscoa, Jesus disse na ceia. É em memorial, é em memória de mim, é porque terá um cumprimento profético, é para você não se perder na caminhada. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos assim: está vendo a nação de Israel? Inteirinha celebrou a Páscoa por mais de 1000 anos, exatamente para me aguardar. E hoje ninguém consegue me ver. Vocês que estão começando agora, no lugar de Israel, porque ele será cortado, eu estou chamando vocês para fora, assim como Israel foi tirado do Egito, eu estou tirando vocês do mundo, e vocês vão celebrar comigo agora a Páscoa. Vocês vão fazer isso em memória de mim, todo o tempo da vossa vida, até chegar o cumprimento profético, quando eu não mais participarei com vocês da ceia na terra, e nós participaremos, olha ela aqui, nos céus, bodas do Cordeiro. Jesus disse: em verdade vos digo, não participarei mais aqui. Eu vou tomar a última com vocês aqui e eu vou aguardar vocês no reino de meu Pai. Não sei se você está ligando uma coisa com a outra. Deus disse para Moisés: vocês vão começar a celebrar a Páscoa aqui e nós vamos se encontrar alguns séculos mais para frente na Páscoa definitiva no templo em Jerusalém. Só que quando ele veio para se encontrar com a nação o crucificou. Se perderam com o tempo, gostaram mais da religião do que do Cristo da religião. E eu te pergunto, será que não é a mesma coisa hoje?
quando Jesus instituiu a Páscoa, foi há 2000 anos atrás. Será que muitas igrejas hoje já não é um local de um encontro social? Não é um bom lugar para ganhar um dinheirinho, para vender, para comprar, para rever os amigos? O verdadeiro sentido da ceia já não se perdeu? Será que todos que tomam do cálice e comem do pão sabem o que estão fazendo? Quando chegou na época de Jesus, apenas alguns judeus devotos entenderam o que estava acontecendo. O cordeiro morria no templo e Jesus morria lá no Calvário. Chegou o tempo de Deus na vida deles e eles não perceberam, ficaram com a religião. Perderam Deus, religião, templo e tudo. Hoje faz 2000 anos que a igreja está celebrando a ceia em memória. Em memória do quê? Se alguém te perguntar por que você toma ceia, a informação é a mesma. Porque eu era do mundo, eu era escravo de Satanás, eu ia para a condenação, eu queria a minha liberdade, mas eu não tinha força para vencer o inimigo. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, e eu fiquei sabendo que o sangue dele derramado na cruz do Calvário, passado não na porta da minha casa, mas aspergido nas portas do meu coração, na minha vida, tira todo o poder do diabo e da prática do pecado na minha vida, e me faz um cidadão do reino dos céus. Eu tenho comunhão com ele, e eu vou celebrando a ceia aqui, até chegar o dia em que nós celebraremos no céu. A grande maioria perderá esse dia, porque eles não sabem mais nada disso. Tem gente achando que Páscoa é chocolate, é coelho, é um ritual qualquer que se celebra na igreja. E eu quero dizer para os irmãos que o cumprimento profético está chegando. Nós vamos estudar amanhã um pouco mais e você vai ver que a igreja está nos seus últimos dias. É chegado o fim de todas as coisas. Nós vamos ver que não falta nenhuma profecia mais se cumprir para Jesus voltar. Nenhuma. Todas já se cumpriram. A única que falta se cumprir é o arcanjo tocar a trombeta nos céus, os anjos tocarem a trombeta e a igreja ser tirada, e todas as demais coisas que ainda faltam se cumprir terão o seu cumprimento depois desta profecia. Tudo que ainda falta acontecer acontecerá numa sequência de fatos após o arrebatamento da igreja. É a igreja que segura aqui na terra hoje, como sal da terra, como luz do mundo, os juízos de Deus na sua mão. Quando ela for tirada, ele será derramado sobre todos. Portanto, queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa celebrar a sua ceia como seu vínculo, como filho de Deus na terra, aguardando o cumprimento profético na sua vida. Amém? Uma pergunta, pastor, qual é a duração da dispensação da inocência? Essa dispensação ninguém sabe a sua duração. Quanto tempo Adão e Eva ficou inocente, não sabemos. Uma coisa sabemos. Eles não tiveram filhos na inocência. Porque se eles tivessem tido os filhos na inocência, esses filhos seriam sem pecado. Portanto, eles estariam vivos até hoje. E Deus não diria que olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Todos morreram porque já foram descendentes de um tronco pecador. A descendência humana, eles já nasciam em pecado, o pecado original, o pecado dos pais. Mas quanto tempo ele ficou nesse estado, não sabemos. A Bíblia não fala. Quem era a esposa de Caim? Que ele foi para a banda do Oriente do Éden, e a povoação de Caim. Não existe, gente, dois povos na terra. É a mesma resposta, porque a Bíblia fala que Eva é a mãe de todos os viventes. Se tivesse um outro povo na terra, este povo foi criado por Deus, então eles não morreriam, eles não seriam culpados do pecado de Adão, mesma coisa.
eles teriam que estar vivos até hoje. E hoje toda a terra já foi explorada e ninguém achou esse povo. Quem é este povo que Caim habitou na terra de Nod? Quando fala terra de Nod, quem está escrevendo é Moisés. E para Moisés, a região que ele foi é a terra de Nod. Mas quando Caim foi, ele foi com a sua descendência. Até porque no começo, para eles crescerem e multiplicarem, era permitido o casamento e o sexo em família. O pecado estava iniciando o seu curso, somente na lei que isso foi proibido, ficando permitido apenas a primos de segundo e terceiro grau. Mas no começo podia. Então, não se esqueça que na época se vivia 900 anos, 800 anos. Quando Caim saiu, quando ele matou o seu irmão, ele tinha 130 anos. Depois ele viveu mais 800. Adão, aliás. 130 anos, viveu mais 800. Com 20 anos, o homem pode ser pai, até menos. Com 40, avô. Com 60, bisavô. Imagina com 800. Dá uma olhada na sua genealogia com 800, na sua descendência. E quando um pai de família, ou quando um maioral de uma casa, ele ia embora, ele ia com tudo que nasceu da sua coxa. Era a sua descendência. Era comum falar, Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. De quem você é filho? De Levi. Quando ele falava filho de Levi, ele estava voltando 5, 6, 8, 10 gerações. Porque era uma geração pura ainda. Filho de Levi. Davi, Jesus, filho de Davi. Filho de Jessé. Então, quando Caim foi embora, a Bíblia fala que Adão continuou gerando filhos e filhas. Não são mencionados porque, conforme a própria Bíblia diz, se fosse escrever tudo, nenhum livro comportaria. É apenas os maiorais, é a linhagem. Mas se tivesse um povo na terra, eles não seriam culpados do pecado de Adão, eles teriam que estar vivos até hoje. Porque o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Se tivesse um povo que não participou do pecado de Adão, eles estariam vivos. Eles já teriam sido encontrados na terra. E Deus não diria na própria palavra, não vi na terra um justo sequer. Se ele não viu um justo, é porque todos são descendentes do pecado. Amém, queridos? As de hoje são essas.